Prosseguindo com a leitura de Paulo de Tarso, o maior bandeirante e desbravador do Evangelho. Editorial Martim Clary. Texto integral de Huberto Roden. Coleção A Obra-Prima de Cada Autor. Série Ouro. Vamos lá. Avançando com o nosso amado Saulo. Saulo que foi forjado em um ambiente rico de cultura. Tarso, que era um empório comercial, um local em que fervilhavam relações comerciais, muita moeda de ouro em circulação. Um local que era um ponto de intersecção e entreposto de passagem necessária para povos diversos de todos os locais do mundo. Fluxo de passagem de culturas das mais diversas. Cultura egípcia, cultura romana, cultura grega, helênica, greco-romana, cultura hebraica também, a cultura do Extremo Oriente, um local de ponto de intersecção e entreposto de passagem necessária. Um ponto em que vários navios atravessavam para diversos locais no mundo. Vários navios passando de oeste para leste, de sul a norte, de oriente a ocidente. Um local em que muitos marinheiros passavam e deixavam seus rastros. Fluxo de passagem pulsante de cultura. Esse era o ambiente de Tarso, ambiente em que cresceu Saulo de Tarso. Tarso, capital província da Cilícia. Coisa boa. Tarso, capital da província romana da Cilícia. Um notável empório comercial. Um local em que fervilhavam fluxos e mais fluxos de negócios. Ponto intersecção de duas grandes culturas, a heleno-romana do Ocidente e a semita-babilônica do Oriente. Tarso, na Cilícia. Então, vemos aqui que Saulo foi educado para ser um erudito. Seguindo. Dificilmente compreenderá as cartas de Paulo quem não respirou a atmosfera heleno-romano-judaica que ele inalou durante a sua infância e mocidade, à sombra do Taurus e às margens do Cídnus. Os seus escritos vêm repletos de alusões e reminiscências, de comparações e ideologias auridas e extraídas nos panoramas da Cilícia e coloridas pelas concepções mitológicas de uma população heterogênea, de cultura diversa, caldeada dos mais diversos elementos racionais. Saulo estudou filosofia, o melhor da filosofia dos gregos, mas também os saberes antigos, da cultura dos egípcios, dos babilônios, dos persas, porque ele foi forjado em um ambiente multicultural. É isso. Saulo foi educado para ser um erudito. Teria Paulo defendido mais tarde, com tanto ardor e desassombro, a liberdade do Evangelho e a universalidade da redenção, se nascera e fora educado no ambiente ortodoxo judaico da Palestina? Se Saulo não fosse educado em Tarso, mas sim em Jerusalém, será que teríamos acesso a essa riqueza cultural universalizada por ele? Novo Testamento da Bíblia Sagrada? E muitas coisas mais? É de se pensar. Teria ele tido a necessária largueza de vistas e independência de espírito para ser o apóstolo das gentes, se não convivera desde a mais tenra infância com toda a espécie de povos, raças, credos e filosofias? Paulo só foi o que foi porque ele foi educado em Tarso.
local de cultura rica, local de multicultura. Saulo aprendeu da cultura grega, da cultura heleno-romana, da cultura semito-babilônica, da cultura persa, da cultura do Extremo Oriente. Saulo era um erudito. Cidadão romano por nascimento, espírito helênico por educação. Não deixava o pequeno Saulo de ser, com todas as veias de sua alma, filho de Israel, estrênuo paladido do rígido farisaísmo de seus maiores. No meio da Babel do politeísmo e panteísmo dos gentios, conservou ele o genuíno monoteísmo de Abraão, Isaque e Jacó. Gloria-se de pertencer ao povo de Israel e à tribo de Benjamim, única que, após o grande cativeiro, auxiliara Judá a reconstruir os muros de Sião. Competia à tribo de Benjamim formar a vanguarda nas procissões e préstitos litúrgicos, porque fora ela que, no memorável êxodo do Egito, atravessara em primeiro lugar o Mar Vermelho. Relerei. Paulo, gloria-se de pertencer ao povo de Israel e à tribo de Benjamim, única que, após o grande cativeiro, auxiliara Judá a reconstruir os muros de Sião. Competia à tribo de Benjamim formar a vanguarda nas procissões e préstitos litúrgicos, porque fora ela que, no memorável êxodo do Egito, atravessara em primeiro lugar o Mar Vermelho. Era Saulo da casta dos fariseus, quer dizer, dos segregados, espécie de elite religiosa que se ufanava de conhecer melhor e observar mais estritamente do que o comum do povo os preceitos de Yahvé.